Como eu informei no início do nosso Atalaia Mais de hoje, a gente recebe a vereadora de Aracaju, Tânata da Ecoterapia. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigado, boa tarde, Foca. Você está bem? Boa tarde a todos os telespectadores do Atalaia Mais. Parabenizar, né, Foca? Você que está em todos os cantos. É na rádio, é ali no Instagram, aqui na TV também. Então, você como jovem, eu admiro muito, né, quando a juventude toma conta aí dos melhores e maiores espaços. Então, parabéns pelo excelente comunicador que você é e obrigado pelo espaço e pelo convite. 23 anos, a mais jovem ali da Câmara. A juventude precisa se interessar mais por política, Tânata? Com certeza, né, Foca? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, o cenário nacional, grandes políticos que estão se destacando a nível nacional são políticos jovens, né? Verdade. Em todos os âmbitos, tanto ali como prefeito, como deputado federal. Então, de todos os lados, tanto da direita quanto da esquerda, a gente vê a juventude tomando conta e a gente precisa trazer essa consciência, né? Porque, geralmente, quando você está ali no ensino médio, você não tem muitos jovens com essa consciência política, até porque, e também é um chamado que a gente faz, deveria ter no ensino médio essa consciência política nas escolas, né, para que você já cresça ali entendendo o básico, o que é política, o que é economia, o quanto impacta na vida das pessoas. Sim. Então, políticas assim, públicas, isso, né? políticas públicas, né? Sim. Então, assim, quanto mais a juventude tenha essa consciência política, melhor. Com certeza a gente vai mudar para melhor o cenário da nossa política em todo o Brasil. Você deve ter se referido aí ao prefeito João Campos, prefeito de Recife, o prefeito João que é Campos jovem, vem fazendo... e o deputado federal Nicolas Ferreira, Isso, por exemplo. Eu acho relativamente jovem também, o prefeito de Maceió, Sim, né, o JHC, vem fazendo uma excelente gestão. E veja, o João Campos que é de esquerda e o Nicolas que é de direita. Nicolas de direita. O JHC é meio que do centro-direita, apesar que ele é do esteve PL, no PL. Né? Mas, então, assim, quando você vai ver, são jovens que vêm se destacando, independente dessa política partidária, mas é a juventude que está ali, né, tomando conta realmente do cenário nacional. Isso é muito importante. Vamos lá, por que ser candidata a vereadora? Tudo bem que você teve um apoio muito forte de um ex-deputado estadual, Capitão Samuel, né, que apadrinhou a sua campanha, Sim. Mas não é uma decisão fácil para uma jovem. Você tinha 22 anos na época, era. Então 22 anos, chegar e dizer assim, não, eu vou agora entrar na política partidária, vou ser candidata a vereadora. Como foi essa discussão no âmbito familiar, pessoal, para chegar nessa decisão? Olha, Foca, é uma pergunta muito interessante, inclusive exclusiva, né? Porque eu nunca falei sobre isso, mas deu muito trabalho para me convencer a entrar na política. Por quê? Eu sempre quis fazer a diferença, transformar a vida das pessoas. E aí, através do projeto social, né, da ecoterapia, do Batalhão da Restauração, eu fui vendo que, através da política, a gente consegue fazer isso quando a gente faz uma política com seriedade. Então, é uma política que chega realmente, de fato, na ponta. Então, isso me despertava, mas, ao mesmo tempo, a gente vê aquela politicagem que existe, né, por trás de toda a política. Então, assim, isso me desmotivava. Mas eu converso muito com Deus, né? Então eu acredito que tudo na minha vida tem um propósito e uma missão. Então, quando eu percebi que o projeto social precisava de um mandato, que principalmente as bandeiras que eu levanto, que é as pessoas com deficiência, as mães atípicas, os autistas, os dependentes químicos, que são todo o nicho que eu levanto a pauta de bandeiras, são pessoas que são excluídas perante a sociedade, né, que é invisível perante a sociedade. Então eu disse, não, realmente eu preciso entrar na política para poder lutar aí com mais veemência e mais força e dar voz justamente a quem mais precisa. Então foi difícil, mas hoje, graças a Deus, graças a todos os nossos eleitores, as nossas bandeiras, consegui chegar até aqui. Hoje não me arrependo, Foca, muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, acredito muito que é um propósito e uma missão divina e vou contribuir enquanto eu quero o seguinte, Foca, eu quero estar na política enquanto eu puder transformar a vida das pessoas. Quando eu não puder fazer mais isso, não quero estar mais dentro da política. Você começou na política pública ajudando realmente as pessoas, tentando realmente ali fazer um trabalho em prol das crianças autistas no trabalho de ecoterapia, né? Como foi que você se interessou por esse trabalho? Olha, eu sempre fui apaixonado por cavalo, né? Eu e meu pai tem sítio, meu pai corre vaquejada também, então eu sempre tive esse vínculo com o cavalo desde pequena. O cavalo
eu costumo dizer que, inclusive é uma frase de um grande domador, Jango Salgado, que diz que o cavalo é o ser divino que mais me aproxima de Deus e das pessoas. E eu sempre costumo replicar essa frase desse domador, porque o cavalo ele transforma a vida das pessoas. Porque quando você sai para andar, independente de você ter alguma deficiência ou não, quando você sai para andar no cavalo 30 minutos, 40 minutos, é terapêutico. Então, eu já tinha essa vivência com o cavalo e já era apaixonado. Quando eu soube o poder e a transformação que o cavalo tinha na vida de quem mais precisava, ou seja, na vida das pessoas com deficiência, eu disse, aqui é o meu lugar, né? Eu vou estar fazendo o que eu sempre quis, transformando a vida das pessoas e ainda com um animal que eu sou apaixonada, que é o cavalo. Então, uniu as duas coisas e é incrível o impacto que a ecoterapia tem na vida das pessoas com deficiência. Algumas pessoas não sabem, né? Mas o trabalho do Batalhão da Restauração do Capitão Samuel, ele não fica só ali exclusivo, né, no tratamento de pessoas com dependência química. O trabalho é muito extenso, né? E afeta justamente a vida aí de forma positiva, a vida das crianças autistas com o trabalho da ecoterapia. Foi quando a Tânata surgiu. Foi. Né? Foi. Então, esse trabalho dura há quanto tempo, Tânata? Que você está lá no Parque da Cidade fazendo o trabalho de ecoterapia? Olha, Foca, o Batalhão da Restauração ele existe desde 2017, né? Um trabalho já consolidado aí. E eu estou no batalhão tem mais de 5 anos. Na ecoterapia propriamente dita, quando eu recebi ali a proposta pelo Capitão Samuel, que é o idealizador e fundador do projeto social, tem mais de 4 anos que a gente está à frente ali da ecoterapia. A gente começou ali somente no Parque da Cidade, atendendo 300 pessoas com deficiência. Hoje nós estamos também ali no Parque João Cleófas, no Parque de Exposição, ali na Rua de Alagoas. Então hoje nós atendemos mais de 600 pessoas com deficiência. Então não são só crianças autistas? Não, são pessoas com deficiência. Então, pessoas com doenças raras, com paralisia cerebral, microcefalia, pessoas até com depressão, AVC, a gente atende lá na ecoterapia. A gente costuma sempre enfatizar e bater na tecla das crianças autistas porque é o nosso maior público. Sim. A gente tem aí 600 pessoas com deficiência que nós atendemos, mais de 80% são autistas, entre crianças, adolescentes e adultos. Então, assim, é o nosso maior público, né? Então, a gente costuma sempre falar isso. E o poder que o cavalo tem na vida dessas pessoas é incrível, Foca. A gente que vem aí trabalhando e que no dia a dia vem percebendo o desenvolvimento e a evolução, é realmente algo divino. Esse trabalho de ecoterapia, né, ele começou a expandir muito forte, por exemplo, no interior do estado. Esse trabalho passou a ser modelo em prefeituras, em iniciativa privada, em outras figuras políticas, lideranças do interior? Passou, Foca. Na verdade, tem um grande parceiro nosso, que foi o pioneiro da ecoterapia aqui em Sergipe, que é o Josivaldo, inclusive ele é vereador lá em Lagarto, e ele tem a ecoterapia tem mais de 10 anos, acredito que ele tem esse trabalho social. Ele criou justamente porque tem um filho autista, então ele foi o pioneiro aqui em Sergipe. E aí depois veio outras ecoterapias, veio a gente, né, aqui na capital, em Aracaju, só tem a ecoterapia do batalhão mesmo, mas a gente tem aí Itabaiana, que abriu uma ecoterapia também, Frei Paulo, Moita Bonita. Então a gente vê os interiores assim, querendo trazer esse olhar, porque sabe que na prática funciona. É uma terapia que, se a gente for parar para pensar, ela é relativamente recente no Brasil, tem somente 30 anos, mas ela é muito antiga porque desde lá da Grécia Antiga que utilizavam-se ali os cavalos como método terapêutico sem chamada de ecoterapia. Quando a gente vai ver lá fora também é chamada de terapia assistida com cavalos. Ecoterapia é somente aqui no Brasil mesmo. Uhum. Então, assim, a gente sabe o poder magnífico que o cavalo tem na vida dessas pessoas. Então, é por isso também que o poder público está se atentando. Por exemplo, inclusive exclusivo aqui também vou estar falando, Foca. A gente fez a ecoterapia do Batalhão da Restauração, fez uma parceria muito, muito boa com a Secretaria de Saúde aqui de Aracaju, onde a gente vai estar abrindo aí a Casa do Autista dentro da ecoterapia. Por que dentro da ecoterapia? Porque a gente quer trazer, Foca, um olhar totalmente diferenciado das práticas terapêuticas. A Casa do Autista ela vai ser ao ar livre, a céu aberto. Então a gente vai ter as terapias sem paredes, que a gente sabe que a maioria das clínicas hoje em dia é um sonho para elas ter aquele espaço do Parque da Cidade totalmente arborizado, na natureza. Então a gente vai trazer essa inovação aqui
para Aracaju. E é isso, a gente trabalha... Qual a localidade? Onde é que vai ser essa casa? Vai ser no Parque da mesmo? Cidade, isso, ali na ecoterapia do Parque da Cidade. Então a gente cada vez mais vamos em busca, né, de desenvolver trabalhos que realmente atinjam a população e que realmente a gente saiba que está transformando a vida das pessoas. Ontem a senhora participou de uma manifestação na frente da Câmara. Qual o objetivo da manifestação? O que é que vocês estavam pedindo ali, reivindicando? Olha, Foca, foi uma manifestação que está tendo a nível nacional, né, em todo o Brasil, porque o que é que o governo federal fez? Ele criou uma medida provisória que acelera as revisões do INSS, do BPC, né, para as pessoas com deficiência e para os idosos. Então, quando você olha o texto da medida provisória, ali é um mal disfarçado de bem, entende? Por quê? Porque acelerando as revisões, estão cortando sem sequer convocar as mães para reavaliação, estão bloqueando o benefício sem ter ali nenhuma justificativa plausível. Então, muitas das vezes as mães precisam desse salário, é um salário mínimo, Foca, é R$ 1.518. Precisam desse salário para sobreviver, não é para luxar, é uma necessidade real. E outra, essa medida provisória veio na semana passada. Entrou em vigor, em julho, a Lei 15.157. O que é que essa lei diz? Uma lei federal. O que é que essa lei diz? Que pessoas que têm condições permanentes irreversíveis ou alguma deficiência, ela coloca condições permanentes ou irreversíveis porque pode ser uma pessoa com Alzheimer, com AIDS, com Parkinson, uma pessoa com deficiência, autista, porque um autista ele não deixa de ser autista. Sim. A ciência ainda não descobriu a cura do autismo. Então, é uma condição, é uma deficiência contínua. Então, tem essa lei que dá ali a proteção jurídica para as pessoas com deficiência, e aí, em contrapartida, o que é que o INSS está fazendo? Chamando para reavaliação, quando chama, né? E aí, cortando o BPC. A única pergunta que os peritos estão fazendo qual o nome do seu filho? Responda a tabuada. E a gente sabe que muitos autistas têm altas habilidades, Foca. Então, assim, é inadmissível o que está acontecendo e a nível nacional. Esse seria um teste? Esse foi um teste. De perguntar para uma criança autista se ele sabe da tabuada. Foi. Tem autista que sabe a tabuada mais do que a gente aqui. Isso mesmo. Que tem as altas habilidades, que são gênios. Tem lógica, né? Então, e aí foi cortado, é de uma pessoa muito próxima, é de uma mãe que faz parte da ecoterapia. Foi cortado o BPC do seu filho, feito somente essa pergunta. Sendo que existe a Lei 15.157 também, Foca. Então a gente está acompanhando de perto diversas irregularidades que os peritos do INSS vêm fazendo com essas famílias. A gente está reivindicando para que mais famílias não percam o BPC como vem perdendo. Então, assim, foi apenas o início das nossas manifestações, né? Repercutiu inclusive a nível nacional também. O Jornal Nacional entrou em contato hoje com uma mãe atípica para poder estar ali fazendo uma entrevista, enfim. Então a gente vai bater nessa tecla até tudo isso ser realmente efetivado na prática. Como eu falei na manifestação ontem, é muito difícil você ter um filho com deficiência no nosso país, porque você luta para que você tenha um direito, você luta para que exista aquela lei. E depois você tem que lutar para que aquela lei, aquele direito seja efetivado na prática. É desgastante emocionalmente, socialmente, assim. É por isso ser efetivado e ser mantido também, né? Isso, ser mantido. Então, assim, é por isso que a gente está lado a lado dessas mães atípicas, dessas pessoas com deficiência. Foi uma manifestação muito boa, Foca. Eu fiquei até surpresa, inclusive falei nas minhas redes sociais, deu mais de 50 mães atípicas, foi em plena terça-feira, 11 horas da manhã. Então, assim, é que realmente elas estão desgastadas, né? E precisa de um retorno do poder público. Então, a gente está fazendo aí, encabeçando aí essa manifestação ao lado delas. De volta aqui com a vereadora Tânata da Ecoterapia, vereadora de Aracaju, 23 anos, primeiro mandato, a mais jovem, a caçula da Câmara de Vereadores. Sofre algum bullying lá por ser a mais jovem, não? Não, muito pelo contrário. O pessoal lhe respeita, respeita, né? É impressionante, a Câmara de Vereadores de Aracaju, ela é fechada ali, né? Impressionante como o presidente Ricardo Vasconcelos conseguiu unir bem os vereadores, né? Foca, o nosso presidente Ricardo, eu costumo sempre dizer que ele é um grande líder, né, lá dentro. A gente tem muito respeito por ele, ele sempre procura estar ali
agradando a todos, né, da maneira que pode, sempre conversando. É tanto que é unânime ali a liderança dele, né, tanto da oposição quanto da situação. Enfim, ele é realmente um presidente que fez a diferença na Câmara. Até Sônia Meire gosta dele. É, todo mundo. Até Sônia Meire gosta de Ricardo. Hein, Júnior? Quem gosta da Sônia Meire é o nosso Júnior Guedes aqui, admirador do trabalho da vereadora Sônia Meire. Veja só, Tanata, esse trabalho, né, de vereadora, e aí a senhora começou em janeiro esses trabalhos, como parlamentar, discutindo os assuntos importantes, a senhora tem a sua bandeira, mas precisa fiscalizar. Sim. E a fundo. A senhora é suplente da CPI do Natal Iluminado. Como é que funciona essa suplência de uma CPI? Olha, Foca, essa semana exclusivamente eu estou como membro titular, né, da CPI, porque o vereador Miltinho está licenciado. Então, mas essa suplência, você participa das reuniões, você dá ali suas contribuições, só que você só pode realmente, de fato, assumir caso algum membro titular esteja ausente. Então, nós ali na suplência ficamos para isso, mas nós estamos... A senhora participou ontem, por exemplo, da reunião, da primeira reunião? Participei ontem da primeira reunião. Sim. A gente deixou claro que a CPI do Natal Iluminado não é uma CPI partidária, muito pelo contrário, é uma CPI técnica, onde a gente vai buscar detalhes, onde a gente vai buscar os fatos de fato, né, para poder estar ali trazendo transparência para o povo de Aracaju. As duas gestões são afetadas, Isso. A de Edivaldo e a de Emília Correia. Isso. Né? Então a gente vai estar ali atento aos detalhes, né? O presidente da CPI do Natal Iluminado é o vereador Isaac Silveira. Então ontem a gente fez a nossa primeira reunião solicitando ali alguns requerimentos feitos pelo relator. De forma unânime nós aprovamos ali aqueles requerimentos. Solicitando algumas documentações dos órgãos competentes, porque há uma discrepância muito grande quando a gente vai verificar os valores, né, Foca? Porque em 2023 foi gasto 3 milhões, em 2024 foi gasto 10 milhões. Né? Então a gente tem essa discrepância, tem também a questão do pagamento ali, né, pela COSIP. Então a gente vai estar avaliando, analisando tudo isso de forma técnica, e o nosso objetivo com essa CPI, Foca, é justamente trazer transparência para o povo de Aracaju, e é o nosso papel, né, fiscalizar e trazer transparência para quem nos acompanha. Olha, eu gosto de consumir suco de uva com maçã maratá, e eu pago R$10 hoje nesse suco. Um exemplo só, tá? Não sei qual o preço dessa caixa. E aí dá R$10. Então daqui a 6 meses, 1 ano, eu vou pagar R$30 na caixa. Vai aumentar 3 vezes o valor. Não é estranho, não. Qual a justificativa da gestão de Edivaldo Nogueira? Aí vem o controlador-geral do município, Paulo Márcio, e diz assim, da atual gestão, viu, de Emília, porque Edivaldo pagou 3 milhões e alguma coisa, né? Foi. Aí Paulo Márcio chega para a Insurb e diz assim, ô Insurb, não pague não, tá irregular, não pode pagar. A Insurb vai lá e paga o restante 6 milhões. Aí veja que situação, imagine essa CPI convocar o atual presidente da Insurb, Hugo Essogi, e convocar Paulo Márcio, controlador do município, que indicou, que orientou a não pagar. Vai ter uma discussão forte de 2 membros da atual gestão. Olha que imbróglio, que sarapatel de coruja não vai ser nessa CPI do Natal Iluminado. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa história. Agora, vereadora, a senhora tem um projeto que já foi apresentado, inclusive, que é muito importante. A senhora solicita a colocação, a instalação de uma tecnologia que possa facilitar quem usa o transporte público para pagar ali a passagem via Pix. Isso. Ou no cartão de crédito e débito, é isso? Isso, perfeito, Foca. Esse projeto de lei foi feito justamente pensando em quem mais precisa, os trabalhadores, os estudantes, né? Porque ali, por exemplo, hoje a gente utiliza o Aracaju Card, né? Então, se você esquece o Aracaju Card, você fica sem poder andar de ônibus. Se, por exemplo... Tem que ter o dinheirinho. Isso. Tem que ter o dinheiro trocado ali, R$4,50. Isso. Por exemplo, for com R$5, tem que deixar os 50 centavos, porque a pessoa não tem troco. Então, por exemplo, se por exemplo, o sistema não estiver podendo recarregar, como estava acontecendo nesse primeiro semestre, a pessoa também fica impossibilitada. Então, esse método é um método para facilitar a vida de quem utiliza o transporte público e até também da empresa, né, do transporte público. Para que ali
para que você pague a tarifa, aceite ali Pix, débito e crédito. Então, eu acho de suma importância até para os turistas, né, Foca? Você quer andar aqui na nossa capital de ônibus, você paga ali no seu Pix, você paga ali no débito, no seu crédito. Então, você facilita a vida de todo mundo. O que significaria para o batalhão, para Sergipe, ter Capitão Samuel como deputado federal, Tânata? Olha, Foca, sem dúvidas significaria um ganho exorbitante, porque o Capitão Samuel, sem mandato, manteve o projeto social, multiplicou o projeto social e vem crescendo sempre que pode, e até quando não pode, cresce de qualquer forma o projeto social. Eu costumo dizer que é Deus que abençoa realmente. Então, eu tenho certeza que seria um parlamentar lá no Congresso que faria totalmente a diferença em Sergipe. Por quê? Porque ele tem a sensibilidade do social, ele tem a sensibilidade de que a política pública chegue na ponta, chegue em quem mais precisa, em quem menos tem condições. Então, com certeza, seria um parlamentar que faria a diferença e faria história aqui para o nosso município, né, para Aracaju, mas exclusivamente para o nosso estado, com certeza. Olha, eu sou testemunha porque eu já tive um familiar assistido pelo Batalhão da Restauração e foi muito bem acolhido. Das vezes que ele esteve por lá, o trabalho assim realmente muito bonito de se ver, belíssimo. E quando o Capitão Samuel perdeu a eleição de 2022 para deputado federal, porque ele tinha uma eleição garantida para estadual, arriscou, foi para federal, perdeu a eleição. Disse, olha, vai acabar com o batalhão. O batalhão não vai conseguir se sustentar. E está aí, forte, né? Tá ampliando ainda mais, porque ele, quando perdeu o mandato, eu até disse a ele, o senhor perdeu a eleição, melhor dizendo, mas o senhor está com tempo aqui agora só para se dedicar ao batalhão. Então, o senhor tem que ampliar para ser realmente o cartão postal para a sua eleição em 2026. E está sendo assim, Tânata? Assim, Foca, eu costumo dizer sempre que como Deus é a base de tudo, dentro do Batalhão da Restauração, o capitão ele faz muito pelo coração, muito mais do que pela política, né? A política é uma consequência. Então, veja, quem abre um projeto social para ampliar, por exemplo, hoje o Batalhão da Restauração tem uma clínica onde dá consulta de psicólogo, fisioterapia, ginecologista, psiquiatra de forma totalmente gratuita a toda a população sergipana. Tem a ecoterapia, vem a Casa do Autista, tem o Batalhão da Restauração para dependente químico. Então, assim, a gente olha muito mais pelo social do que pelo político. Mas a gratidão das pessoas reflete no lado político, com certeza, né, Foca? Então, acho que com esse direcionamento de fazer o bem, sem olhar a quem, a gente consegue ampliar o lado político, fortalecer o lado político e fortalecer, com certeza, e multiplicar o lado espiritual. Exatamente. Tânata, obrigado. Como é que segue a vereadora lá no Instagram? Porque a senhora dá uma de blogueira, né? Posta tô lá, aprendendo né? Com você, tira uma ondinha, Foca. né? Segue lá nas redes sociais, @vereadora Tânata da Ecoterapia. Segue lá, vê o nosso trabalho, dá a sua sugestão, a gente vai até a sua comunidade. Nós não temos um gabinete, né, Foca, ali físico em uma sala, não, muito pelo contrário, estamos aí na sua comunidade, dentro da população. Foca, muito obrigado. Tânata tem uma frescurazinha no nome, né? TH, 2 N's, como é? Né? Enfeitado. É enfeitado, meus pais fizeram enfeitar. THA, 2 N's, ATA. Perfeito. E amanhã eu vou receber aqui o prefeito da Barra dos Coqueiros, Ayrton Martins, vai falar tudo da reunião do consórcio. Pela manhã, no rádio, governador Fábio Mentidieri. Forte abraço, até amanhã.